Dizem que dinheiro não compra classe, mas certamente pode comprar silêncio. No mundo cintilante da elite paulistana, Juliano Torres achava que era intocável. Ele achava que sua esposa grávida, Júlia, era apenas um troféu que ele podia manchar sempre que ficasse entediado. Ele achava que deixar sua amante humilhá-la na frente de 50 convidados era uma demonstração de poder. Mas Juliano cometeu um erro crítico. Ele esqueceu de verificar quem realmente era a família de Júlia. Ele não sabia que o homem que viria para o jantar não era apenas um irmão. Ele era o tipo de monstro de que os pesadelos têm medo. Esta é a história de como um bilionário aprendeu o preço do desrespeito. O lustre no grande salão de festas da Mansão Torres, em um condomínio de luxo nos arredores de São Paulo, valia mais do que a maioria das pessoas ganhava em toda a vida. No entanto, lançava uma luz fria e implacável sobre Júlia. Ela estava perto da periferia da sala, sua mão instintivamente repousando sobre sua barriga inchada. Ela estava grávida de 8 meses, seus tornozelos latejando em saltos que Juliano insistia que ela usasse porque sapatilhas pareciam preguiçosas. O baile de gala era ostensivamente para a Fundação de Caridade de Juliano, algo sobre água limpa no Nordeste, que servia principalmente para lavar sua reputação. Mas todos sabiam que era apenas mais um palco para Juliano Torres se exibir. Ele estava no centro da sala, sendo o centro das atenções. Ele era bonito daquela maneira afiada e predatória, alto, smoking impecável, olhos que sorriam sem nunca alcançar a alma. Agarrada ao braço dele não estava Júlia, era Selena. Selena era tudo o que Júlia não era no momento. Elegante, perigosa e derramada em um vestido carmesim que deixava pouco para a imaginação. Ela era o segredo mais mal guardado de São Paulo. Juliano nem tentava mais escondê-la. Na verdade, ele parecia gostar da justa posição, sua esposa obediente e pesada no canto e sua amante fogosa em seu braço. Júlia! A voz de Juliano cortou a conversa ambiente. Não foi um chamado amoroso, foi uma ordem. A conversa na sala diminuiu. Os convidados, banqueiros da Faria Lima, magnatas da tecnologia e alpinistas sociais, voltaram seus olhos para ela. Júlia sentiu o calor subir em suas bochechas. Ela gingava ligeiramente enquanto se aproximava, o peso do bebê tornando seus movimentos lentos e trabalhosos. De sim, Juliano? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. O copo de Selena está vazio, disse Juliano, sua voz estrondosa com uma crueldade jovial. Ele gesticulou para a garrafa de Chateau Margaux 1982 sobre a pesada mesa de carvalho perto de Júlia. Seja uma querida e complete para ela. Os garçons estão ocupados. Um silêncio caiu sobre a sala. Foi uma humilhação deliberada. Os garçons não estavam ocupados. 3 deles estavam parados ociosamente perto da parede. Juliano queria que ela fizesse isso. Ele queria que a mãe de seu filho servisse sua amante. Júlia olhou para ele, implorando silenciosamente com os olhos. Por favor, aqui não! Não na frente deles! O sorriso de Juliano se estreitou. Agora, Júlia, não seja difícil. Tremendo, Júlia pegou a garrafa pesada. Suas mãos estavam inchadas pela gravidez, seu aperto inseguro. Ela caminhou até onde Selena estava, sorrindo presunçosamente como um gato que havia encurralado um rato. Cuidado, querida, Selena arrulhou, estendendo sua taça de cristal. Não se esforce demais. Júlia serviu. Sua mão tremeu, o líquido escuro girando na taça. Ela parou quando estava cheia, soltando um suspiro que não sabia que estava segurando. Ela começou a se afastar. Opa! Disse Selena. Aconteceu em câmera lenta.
Selena não tropeçou. Ela não cambaleou. Ela simplesmente sacudiu o pulso. O vinho foi lançado da taça, um arco vermelho escuro que espirrou violentamente no peito e no estômago de Júlia. O líquido frio encharcou instantaneamente seu vestido de maternidade de seda branca, parecendo horrivelmente com sangue fresco. Júlia engasgou, deixando cair a garrafa pesada. Ela se espatifou no chão de mármore, o som ecoando como um tiro. Sua vaca desajeitada, Juliano rugiu. Ele não estava gritando com Selena. Ele estava gritando com Júlia. Olha o que você fez! Juliano deu um passo à frente, agarrando o braço de Júlia com força suficiente para machucar. Aquela era uma garrafa de vinho de $3.000 e você a jogou no chão porque está com ciúmes? Ela jogou, Júlia gaguejou, lágrimas brotando em seus olhos. O vinho pegajoso estava frio contra sua pele, penetrando em sua barriga. Ah, por favor. Selena riu, tocando uma gota microscópica em seu próprio vestido. Juliano, ela praticamente jogou em mim. Ela está histérica. São os hormônios. A multidão murmurou. Ninguém se apresentou. Ninguém ofereceu um guardanapo. Todos estavam com muito medo da influência de Juliano Torres, ou talvez apenas gostassem do espetáculo de uma esposa sendo quebrada em tempo real. Vá pra cima, Juliano sibilou, inclinando-se no ouvido de Júlia, seu aperto aumentando. Saia da minha vista. Você está nojenta. Júlia libertou o braço, um soluço escapando de sua garganta. Ela se virou e fugiu do salão de festas o mais rápido que seu corpo permitia, o som da risada de Selena e as desculpas de Juliano aos convidados, seguindo-a até a grande escadaria. Enquanto subia as escadas, um degrau agonizante de cada vez, ela ouviu a voz de Juliano retumbando abaixo. Desculpas a todos. Minha esposa está tendo uma gravidez difícil, um pouco instável. Não vamos deixar isso estragar a noite. Júlia chegou ao patamar e desabou contra a parede, agarrando o estômago. Ela sentiu uma cãibra aguda. Ainda não. Ela sussurrou para seu filho ainda não nascido. Por favor, ainda não. Ela olhou para a mancha vermelha cobrindo seu filho. Parecia um alvo. E pela primeira vez em anos, o medo que geralmente a paralisava foi substituído por outra coisa. Raiva. A suíte master era um testamento ao ego de Juliano. Minimalista, fria e desprovida de conforto. Júlia tirou o vestido arruinado, tremendo enquanto o ar-condicionado soprava contra sua pele molhada. Ela ficou na frente do espelho da penteadeira. Ela olhou para a mulher refletida ali. Olheiras, pele pálida, um espírito aparentemente esmagado. 3 anos. Esse era o tempo que fazia desde que ela se casou com Juliano. Ela o conhecera quando era estudante de arte em Florença. Ele era o arrojado investidor brasileiro. Ela era a garota quieta desenhando na Galeria Uffizi. Ele a conquistara com gestos grandiosos e promessas de um conto de fadas. Mas o conto de fadas apodrecera rapidamente. Juliano não queria uma parceira, ele queria uma posse. Ele a isolou sistematicamente. Primeiro, ele a convenceu de que seus amigos estavam com inveja de sua nova riqueza. Depois ele a trouxe para São Paulo, a milhares de quilômetros de sua família no sul do Brasil. Ele nunca perguntou muito sobre a família dela. Para Juliano, os Vilela eram apenas ninguéms de uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, perto da fronteira com a Argentina. Ele sabia que ela tinha um irmão, Nicolas, mas Juliano rira quando ela o mencionou. Um gerente de logística? Juliano zombara durante o primeiro ano de casamento. Então, um caminhoneiro bonitinho. Não se preocupe, Júlia.
Você é uma Torres agora. Você não precisa desses colonos. Júlia parou de mencionar Nicholas. Ela parou de ligar para casa, envergonhada dos hematomas em seus braços e da tristeza em sua voz. Ela não queria que Nicholas soubesse. Porque Juliano estava errado sobre Nicholas. Ele não era um caminhoneiro. E logística era um termo muito amplo para o que a família Vilela realmente fazia. Júlia entrou no banheiro e ligou o chuveiro, esfregando o vinho da pele até ficar vermelha com o calor. As cólicas estavam diminuindo, mas a humilhação queimava mais do que a água. Ela se enrolou em um roupão e sentou-se na beirada da cama. Lá embaixo, a música estava bombando. Ela podia ouvir os sons abafados de risadas. Eles estavam celebrando a ausência dela. A porta do quarto se abriu abruptamente. Juliano entrou tropeçando, cheirando a conhaque e ao perfume de Selena. Ele afrouxou a gravata, olhando para ela. Você me envergonhou. Ele arrastou as palavras, apontando um dedo para ela. Você sabe quem estava lá? O senador. Todo o conselho de administração. E você fica lá, pingando como um animal ferido. Ela jogou em mim, Juliano, disse Júlia, sua voz surpreendentemente firme. Eu não me importo, Juliano gritou, chutando uma cadeira. Mesmo que ela tenha jogado, você aguenta. Você sorri e aguenta. Esse é o seu trabalho. Eu pago pelas roupas nas suas costas, a comida na sua boca e o teto sobre sua cabeça. Você existe porque eu permito. Ele caminhou até a mesa de cabeceira, pegou o telefone dela e jogou na cama. Helena vai passar a noite aqui, disse ele casualmente, como se estivesse discutindo o tempo. Na ala de hóspedes. Mas eu não quero você vagando por aí. Você fica neste quarto até eu dizer o contrário. Se você descer, se fizer um som, eu cortarei seus cartões de crédito. Vou garantir que você acabe na rua com esse pirralho na sua barriga. Você entendeu? Júlia olhou para ele. Realmente olhou para ele. Ela viu a fraqueza por trás da fanfarronice. Ela viu um homem que pensava que o dinheiro era a única moeda do mundo. Eu entendo, disse ela suavemente. Ótimo, Juliano zombou. Vou voltar para a festa. Tente não estragar mais nada esta noite. Ele bateu a porta. Ela ouviu o clique distinto da tranca do lado de fora. Ele a havia trancado. Júlia sentou-se em silêncio por um longo tempo. A casa era totalmente automatizada. Ele podia rastrear as ligações dela, as mensagens dela. Ele monitorava tudo. Mas Juliano era arrogante. Ele achava que sabia tudo sobre tecnologia, mas ele não sabia sobre o celular descartável que Júlia havia colado atrás da cabeceira de veludo pesado da cama 6 meses atrás. Uma medida de segurança que ela esperava nunca usar. Ela estendeu a mão atrás da cabeceira, os dedos tremendo até sentir o plástico frio. Ela o puxou. Tinha 15% de bateria restante. Ela não ligou para a polícia. A polícia nesta região jogava golfe com Juliano. Eles apenas ligariam para ele, e ele inventaria uma história sobre sua esposa grávida e histérica. Não, ela precisava de um tipo diferente de ajuda. Ela discou um número que não ligava há 3 anos. Tocou uma vez, 2 vezes. Alô? Uma voz profunda e rouca atendeu. Era afiada, alerta, apesar do horário. Júlia soltou um soluço que não conseguiu conter. Nicolas? Houve um silêncio do outro lado, um silêncio pesado e carregado. Então, o som de uma cadeira sendo arrastada para trás, como se alguém tivesse se levantado muito rapidamente. Júlia? A voz dele mudou. A dureza evaporou, substituída por um foco intenso e aterrorizante. Júlia, por que você está sussurrando? Onde você esteve? Eu estraguei tudo, Nicholas. Você estava certo sobre ele. Ele está te machucando? A pergunta não era emocional. Era uma avaliação tática. Ele me trancou no quarto. Ele
A amante dele jogou vinho em mim na frente de todos e ele riu. Ele disse que eu existo porque ele permite. Você está grávida? Nicholas perguntou. Ele deve ter ouvido a falta de ar na voz dela, ou talvez a intuição familiar. Sim, 8 meses. É um menino, Nico. E ele está te maltratando enquanto você carrega meu sobrinho? Sim. Onde você está? Na mansão no condomínio Boa Vista. Mas, Nico, você não pode simplesmente vir aqui. Ele tem segurança. Ele tem a polícia no bolso. Ele é poderoso. Nicholas soltou uma risada baixa e sombria. Foi um som que fez os pelos dos braços de Júlia se arrepiarem. Era o som de um lobo sendo informado de que uma ovelha acha que está no comando. Júlia, me escute com atenção. Você tem comida? Água? Sim, na suíte. Tem um frigobar. Ótimo. Fique nesse quarto. Tranque a porta por dentro, se puder. Não abra para ele. Não abra para ninguém além de mim. Quando você vai chegar? Júlia perguntou, olhando para o relógio. Eram 11 da noite em São Paulo. Nicholas estava no interior de Santa Catarina. Levaria um dia de carro, talvez mais. Eu estou atualmente em Curitiba, disse Nicholas. Estarei aí em 4 horas. 4 horas? Isso é impossível. Só um voo. Eu não vou em companhia aérea comercial, querida. Fique onde está. E Júlia? Sim. Quando eu chegar lá, olhe para o outro lado. A linha ficou muda. Júlia olhou para o telefone. Ela se lembrava de crescer, vendo homens de terno vindo falar com seu pai e seu irmão em tons abafados na grande fazenda da família. Ela se lembrava do respeito que eles impunham na região da fronteira. Ela se lembrava da vez em que um menino a intimidou na escola, e no dia seguinte a família daquele menino havia se mudado repentinamente do estado. Ela havia fugido daquela vida porque queria paz. Ela queria o normal. Mas esta noite, olhando para a porta trancada, ela percebeu que o normal não a salvaria. Ela se deitou na cama, enrolando-se em torno de sua barriga. Tio Nico está vindo, ela sussurrou para o bebê. Lá embaixo a festa estava a todo vapor. Juliano estava brindando ao seu sucesso, sem saber que o relógio tinha acabado de começar a contagem regressiva de sua vida. Ele pensava que era o tubarão no tanque. Ele não tinha ideia de que o Kraken tinha acabado de ser libertado. O sol da manhã atingiu o condomínio de luxo com um brilho cegante que Juliano Torres achou pessoalmente ofensivo. Ele acordou com uma dor de cabeça latejante, os restos do Margot 1982 e muito conhaque girando em seu sistema. Ele rolou na cama. Selena já estava acordada, rolando a tela do celular, usando uma das camisas sociais dele. A esposa está nos Trending Topics, disse ela, sem levantar os olhos. Ou pelo menos a festa está. Todos estão falando sobre como eu parecia graciosa. Mas algumas pessoas estão perguntando para onde ela foi. Juliano gemeu sentando-se e esfregando as têmporas. Quem se importa? Eles estão perguntando porque adoram drama. Contanto que o preço das ações se mantenha, eles podem fofocar o quanto quiserem. Ele saiu da cama, sentindo-se o mestre de seu domínio. Hoje era o dia em que ele iria finalizar as coisas. Ele havia falado com seus advogados na semana anterior. Ele estava entediado com Júlia. A gravidez a tornara monótona e pouco atraente aos olhos dele. Ele queria a diversão, a emoção. Ele queria Selena, mas ele queria seu herdeiro também. Eu vou resolver isso, disse Juliano, vestindo um roupão de seda. Ele caminhou pelo corredor até o quarto principal onde havia trancado Júlia. Ele não se incomodou em bater. Ele digitou o código no teclado e empurrou a porta. Júlia estava sentada exatamente onde ele a deixara, na beirada da cama. Ela estava vestida com leggings confortáveis e um suéter, sua mala pronta aos pés. Ela parecia estranhamente calma. Ótimo, Juliano zombou.
Sua mala pronta me poupa trabalho. Eu estou indo embora, Juliano, disse Júlia, sua voz firme. Ah, você está indo embora, com certeza, mas não do jeito que você pensa. Juliano encostou-se no batente da porta, cruzando os braços. Liguei para meu advogado esta manhã. Estamos pedindo o divórcio por motivo de instabilidade mental. Aquela ceninha ontem à noite, jogando vinho, comportamento histérico, está tudo documentado. Júlia levantou-se, a mão na barriga. Você sabe que não foi isso que aconteceu. É o que 50 testemunhas viram. Juliano sorriu cruelmente. E aqui está o acordo, Júlia. Você vai assinar um acordo de confidencialidade total. Você admitirá a infidelidade. Não me importo com quem. Invente alguém. E você me concederá a custódia total da criança assim que ela nascer. Os olhos de Júlia se arregalaram. Você quer meu bebê? Meu bebê, corrigiu Juliano. Você é apenas o receptáculo. Você acha que vou deixar um herdeiro Torres ser criado em algum fim de mundo no sul por uma mulher que nem consegue segurar uma garrafa de vinho? Não. Selena e eu vamos criá-lo. Você receberá uma pequena mesada mensal e voltará para qualquer buraco de onde saiu. Se você lutar comigo, eu vou te destruir. Vou te enterrar em taxas legais até você estar morrendo de fome na rua. Selena apareceu atrás de Juliano, segurando um suco verde e sorrindo presunçosamente. Não se preocupe, Júlia. Serei uma ótima madrasta. Já escolhi uma babá. Júlia olhou para o relógio na parede. 10 da manhã. 4 horas. Ela sussurrou para si mesma. O quê? Juliano retrucou. Nada, disse Júlia, um sorriso estranho e frio tocando seus lábios. Eu não vou assinar nada, Juliano. O rosto de Juliano ficou vermelho. Ele deu um passo à frente, levantando a mão. Sua vadia estúpida. Bam. O som não foi um trovão. Foi o som dos enormes portões de ferro, reforçado no final da entrada de automóveis, sendo arrancados de suas dobradiças. Juliano congelou. Que diabos foi isso? Ele correu para a janela que dava para a longa e sinuosa entrada de automóveis. Seus olhos saltaram. 3 Mercedes G-Wagons preto fosco, modificados com quebra-matos e blindagem, estavam rasgando o gramado imaculado. Eles não esperaram pelo interfone. Eles simplesmente passaram pelo portão. Quem diabos é esse? Selena gritou, deixando cair o suco. São os paparazzi! Paparazzi dirigem carros populares, sua idiota! Juliano gritou. Ele agarrou o interfone na parede. Marcos, segurança, parem-nos! Atirem se for preciso. Mas o interfone estava mudo. Não havia estática, apenas silêncio. Lá embaixo, os carros frearam bruscamente em frente à fonte. As portas se abriram. Juliano esperava a polícia. Ele esperava talvez um time tático da Polícia Federal, se houvesse um mal-entendido. Em vez disso, 10 homens saíram. Eles estavam vestidos com trajes táticos cinza-chumbo, não militares, mas equipamentos de empreiteiros militares privados de alto padrão. Sem logotipos, sem distintivos, apenas fones de ouvido e fuzis de assalto mantidos em prontidão baixa. Eles se moveram com precisão aterrorizante, espalhando-se para garantir o perímetro. Então, da parte de trás do veículo principal, um homem saiu. Ele era um gigante, pelo menos 1,95 m, com ombros largos que esticavam um terno italiano sob medida. Ele tinha a cabeça raspada e uma barba grossa e grisalha. Ele não olhou para a janela. Ele não correu. Ele abotoou o paletó calmamente, ajustou os punhos e caminhou em direção à porta da frente, como se fosse o dono da própria terra em que pisava. Juliano sentiu um nó frio de medo no estômago. Ele se virou para Júlia. Quem é aquele? Ele exigiu. Para quem você ligou? Júlia pegou sua bolsa. Seu tremor havia parado. Você o chamou de caminhoneiro, disse ela suavemente.
Você deveria ter verificado o que ele transportava. Juliano Torres correu escada abaixo, o coração martelando contra as costelas. Ele era um homem que resolvia problemas com cheques e advogados, não com confronto físico. Ele pegou um taco de golfe da bolsa no corredor, uma arma patética contra o que estava lá fora, mas isso o fez se sentir um pouco menos nu. Fique aqui! Ele gritou para Selena, que estava hiperventilando nas escadas. Juliano chegou ao grande saguão no momento em que as portas da frente explodiram para dentro. Elas não foram chutadas. Uma pequena carga precisa explodiu o mecanismo da fechadura, abrindo as pesadas portas de carvalho com uma rajada violenta de vento. Juliano cambaleou para trás, levantando o taco de golfe. Saiam, eu tenho câmeras. Estou ligando para a polícia. 2 dos operadores táticos entraram primeiro. Eles nem olharam para Juliano. Um deles varreu a sala com o cano de seu fuzil, depois deu um aceno curto. Limpo. O homem do carro entrou. De perto, ele era ainda mais aterrorizante. Seu rosto era um mapa de violência. Uma cicatriz irregular ia da orelha até a linha do maxilar, desaparecendo na barba. Mas seus olhos eram inteligentes, calmos e totalmente desprovidos de misericórdia. Ele olhou ao redor do saguão, observando a arte cara, o chão de mármore e, finalmente, o homem trêmulo no roupão de seda, segurando um taco de ferro 9. Você deve ser o Juliano, disse o homem. Sua voz era profunda, com um sotaque forte do sul, aquela mistura de fronteira. Parecia cascalho moendo junto. Eu sou Juliano Torres. Você sabe quem eu sou? Juliano gritou, sua voz falhando. Saia da minha casa! O homem o ignorou. Ele tocou seu fone de ouvido. Protejam o terreno. Ninguém sai. Cortem as linhas fixas. Bloqueiem os sinais de celular. Entendido? Uma voz estalou em seu ouvido. Bem, estou falando com você. Juliano deu um passo à frente, balançando o taco. O homem se moveu tão rápido que Juliano nem registrou. Em um momento, o homem estava a 1,5 metros de distância. No seguinte, sua mão estava enrolada na garganta de Juliano. Ele levantou Juliano do chão tão facilmente como se ele fosse uma criança. Juliano engasgou, arranhando a mão maciça. Seus pés balançavam 15 centímetros acima do chão. Você é barulhento, disse o homem, sua voz baixando para um sussurro. Eu não gosto de barulhos altos. Ele jogou Juliano. Ele não o empurrou. Ele o arremessou. Juliano voou pelo saguão e bateu em uma mesa de console, quebrando um vaso Ming. Ele gemeu, agarrando as costelas, engasgando por ar. Selena gritou do topo da escada. O homem olhou para cima. Ele a avaliou por um segundo, vestido carmesim, expressão aterrorizada, e a descartou como uma não ameaça. Júlia! O homem chamou. Sua voz suavizou instantaneamente. Onde você está, querida? Estou aqui, Nico. Júlia apareceu no topo da escada. Ela estava segurando o estômago, lágrimas escorrendo pelo rosto. O rosto do gigante se quebrou. A máscara do assassino caiu, substituída por uma preocupação pura e agonizante. Ele caminhou até o pé da escada, estendendo a mão. Desça, com cuidado. Júlia desceu, passando por Selena, que estava pressionada contra a parede, tremendo. Quando Júlia chegou ao fundo, Nicolas Vilela a puxou para um abraço que parecia poder esmagar um urso, mas era suave como uma pluma. Ele beijou a testa dela. Estou atrasado. Desculpou-se. O trânsito na Castelo Branco é ineficiente. Você veio? Ela soluçou no terno dele. Ah, eu sempre venho. Nicolas se afastou e olhou para ela. Ele tocou sua bochecha, depois olhou para a mancha vermelha no tapete onde Juliano havia caído. Ele olhou para os hematomas no braço de Júlia, fracos, mas visíveis para um olho treinado. Nicolas voltou-se para Juliano.
O calor desapareceu. O inverno voltou. Juliano estava tentando se arrastar para longe. Vou te processar, vou te prender, meu amigo é o chefe de polícia. Nicolas caminhou até uma poltrona de couro e sentou-se cruzando as pernas. Ele gesticulou para que um de seus homens trouxesse uma cadeira para Júlia. Sente-se, Júlia. Você não deveria estar de pé. Quem é você? Juliano chiou puxando-se para uma posição sentada. O que você quer? Dinheiro? Eu tenho dinheiro. Leve o que quiser. Nicolas riu. Foi um som seco e sem humor. Ele enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou uma cigarrifeira de prata. Ele acendeu um cigarro, ignorando a regra de não fumar da mansão Torres. Dinheiro? Nicolas exalou uma nuvem de fumaça. Senhor Torres, minha empresa, Vilela Logística, movimenta 4 bilhões de reais em carga pelas fronteiras do Mercosul todos os anos. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu tenho dinheiro suficiente para comprar este pântano de condomínio fechado e transformá-lo em um estacionamento. Juliano piscou. Logística. Júlia disse que você era um gerente. Eu sou um gerente, concordou Nicolas. Eu gerencio problemas. Às vezes, movo armas para governos que não podem ser vistos movendo-as. Às vezes, movo ouro. Às vezes, movo pessoas que precisam desaparecer. Ele se inclinou para a frente. E às vezes eu gerencio homenzinhos que acham que podem machucar meu sangue. Juliano ficou pálido. De repente, ele se lembrou das histórias que Júlia lhe contara anos atrás, histórias que ele ignorara. Um negócio de família. Importação, exportação. Fronteira. Vocês são a família Vilela do crime, sussurrou Juliano. Preferimos contratados independentes, corrigiu Nicolas. Ele sacudiu a cinza no tapete persa. Olha, gaguejou Juliano tentando encontrar sua voz de negociador. Esta é uma disputa doméstica. É um mal-entendido. Júlia está emocional. Ela está grávida. Eu só estava tentando ajudá-la. Nicolas levantou-se. Ele caminhou até Juliano e agachou-se para que ficassem na altura dos olhos. Júlia me disse que você a fez servir vinho para sua puta, disse Nicolas calmamente. Juliano estremeceu. Não, foi uma piada. E então você a trancou em um quarto. Foi para a segurança dela. E então? A voz de Nicolas caiu uma oitava. Você disse a ela que ela existe porque você permite. Juliano não disse nada. Ele não conseguia respirar. O ar na sala parecia pesado, sufocante. Você tem um complexo de Deus, Juliano, disse Nicolas. Você acha que é o predador ápice porque tem um cartão black. Mas você não é um lobo. Você é apenas uma ovelha com muita lã. Nicolas levantou-se e estalou os dedos. 2 de seus homens táticos avançaram, agarrando Juliano pelos braços e levantando-o. O que vocês estão fazendo? Para onde estão me levando? Juliano gritou, debatendo-se. Para a sala de jantar, disse Nicolas, ajustando os punhos. Estou com fome e temos muito que beber. Ele se virou para Selena na escada. Ela pulou. Você também, senhorita, disse Nicolas friamente. Você é a convidada de honra. Eu não fiz nada, Selena gemeu. Eu sou apenas a namorada dele. Você segurou a taça, disse Nicolas. Isso faz de você parte do brinde. Enquanto Juliano era arrastado, chutando e gritando em direção à sala de jantar, ele olhou para trás, para Júlia. Ela não tinha se movido. Ela estava sentada na cadeira, a mão na barriga, observando-o com olhos que não estavam mais com medo. Ela estava observando a balança se equilibrar. A sala de jantar da mansão Torres foi projetada para intimidar. Uma mesa de mogno de 6 metros, importada, ficava sob um teto abobadado. Normalmente, Juliano sentava-se na cabeceira, olhando para seus convidados. Hoje, Juliano estava de joelhos. Nicolas sentou-se na cabeceira da mesa.
Ele havia removido o paletó, revelando um coldre de ombro que abrigava uma pistola com silenciador. Ele parecia inteiramente à vontade, fatiando uma maçã com uma pequena faca de frutas afiada. Júlia sentou-se à sua direita, envolta em um cobertor de cachemir que um dos membros da equipe tática havia encontrado para ela. Um copo de água e um prato de frutas frescas estavam diante dela. Ela não estava comendo. Ela estava assistindo. Selena estava perto do aparador, tremendo. Seu rímel estava escorrendo, criando estrias pretas em seu rosto que combinavam com a ruína de seu vestido carmesim. 2 dos homens de Nicholas estavam atrás dela, silenciosos como estátuas. A arquitetura é prega, comentou Nicholas, colocando uma fatia de maçã na boca. Dinheiro novo grita. Dinheiro velho sussurra. Esta casa está gritando. Por favor, Juliano implorou. Seus joelhos doíam contra o chão de parquet duro. Minhas pernas estão com cãibras. Posso me levantar? Você deixou Júlia sentar quando os tornozelos dela estavam inchados? Nicholas perguntou sem levantar os olhos. Juliano hesitou. Então você fica. Nicholas gesticulou com a faca. Agora vamos falar sobre vinho. Você mencionou antes de começar a chorar, que a garrafa que Júlia deixou cair valia $3.000. Era um Margaux 82, sussurrou Juliano. É raro. Raro? Repetiu Nicholas. Ele estalou os dedos. 2 de seus homens entraram da cozinha carregando caixas de madeira. Eles as colocaram sobre a mesa com um baque pesado. Os olhos de Juliano se arregalaram. Essa é a minha reserva privada. Esses são Romanée Conti. Esses são inestimáveis. Nada é inestimável, disse Nicholas. Tudo tem um custo. Você ensinou a Júlia o custo de uma mancha. Agora vou te ensinar o custo da arrogância. Nicholas pegou uma garrafa. Era um Mouton Rothschild, 1945, uma garrafa que valia mais do que a maioria dos carros populares. Abra, ordenou Nicholas, deslizando a garrafa pela longa mesa. Ela girou e parou a centímetros do nariz de Juliano. As mãos de Juliano tremiam quando ele pegou o saca-rolhas que um dos guardas jogou para ele. Você quer que eu abra para beber? Para abrir, corrigiu Nicholas. Juliano lutou com a rolha. Seu suor pingava no rótulo. Ele finalmente a estourou com um estalo suave. O aroma encheu a sala. Rico, terroso, caro. Despeje, disse Nicholas. Tem uma taça? Juliano perguntou, procurando um decantador. Não. Nicholas apontou para Selena. Nela, a sala ficou em silêncio mortal. Selena soltou um soluço estrangulado. Juliano, não se atreva! Juliano olhou da garrafa para a arma sob o braço de Nicholas. Ele olhou para Selena, a mulher por quem ele havia humilhado sua esposa. Eu disse, despeje. A voz de Nicholas endureceu. Júlia derramou por acidente. Você vai derramar de propósito. Você queria uma amante encharcada de luxo. Faça acontecer. Por favor. Juliano chorou. Isso é loucura. Esta é uma garrafa de R$60.000. E aquela? Nicholas apontou para Júlia. É minha irmã. Você acha que sua garrafa vale mais do que as lágrimas dela? Nicholas pegou a faca de frutas e a cravou na mesa de mogno. Ela ficou lá, tremendo. Juliano levantou-se, garrafa na mão. Ele caminhou até Selena. Sinto muito. Juliano sussurrou para ela. Ele é louco. Eu tenho que fazer isso. Eu te odeio. Selena gritou, tentando recuar, mas os guardas a seguraram firmemente. Juliano inclinou a garrafa. O líquido rubi escuro derramou, espirrando sobre o cabelo de Selena, seu rosto, seu vestido. Foi uma reconstituição grotesca da noite anterior. O cheiro de vinho vintage tornou-se avassalador, enjoativo.
Selena gritava e chorava enquanto o líquido frio a encharcava. Juliano continuou até a garrafa ficar vazia. Ele ficou lá, segurando o recipiente de vidro vazio, quebrado. De novo, disse Nicholas. O quê? Juliano se virou. Há 12 garrafas naquela caixa, disse Nicholas calmamente. Estamos apenas começando. Você gosta tanto de vinho, Juliano. Hoje você vai se afogar nele. Pela hora seguinte, a sala de jantar tornou-se um teatro do absurdo. Juliano foi forçado a abrir garrafa após garrafa dos melhores vinhos do mundo, Petrus, Screaming Eagle, Lafite, e despejá-los. Às vezes no chão, às vezes em seu próprio smoking caro, às vezes apenas no ralo de um balde trazido para a ocasião. Centenas de milhares de reais em ativos líquidos foram destruídos enquanto Júlia assistia. Não era sobre o vinho, era sobre arrancar o símbolo do status de Juliano. Ele se definia por essas coisas. Nicholas estava mostrando a ele que seus deuses eram líquidos e poderiam ser derramados em um instante. Quando a última garrafa estava vazia, a sala cheirava como o chão de uma cervejaria. Juliano estava ofegante, suas mãos roxas pelas manchas de vinho. Selena soluçava silenciosamente no canto, uma bagunça vermelha e pegajosa. Terminamos? Juliano raspo. Você provou seu ponto. Você destruiu minha coleção. O vinho foi apenas o aperitivo, disse Nicholas levantando-se. Ele limpou as mãos em um guardanapo. Agora discutimos o prato principal, negócios. Ele caminhou até uma grande pasta que seus homens haviam trazido. Ele a abriu e tirou um laptop. Sente-se, Nicholas ordenou a Juliano. Juliano desabou em uma cadeira, exausto. E agora? Você quer uma transferência bancária, é isso? Eu te disse, eu não quero seu dinheiro, disse Nicholas, digitando no teclado. Mas eu quero saber, como vai a iniciativa Água Limpa? Juliano congelou. Seu sangue ficou frio, mais frio que o vinho. Eu não sei o que você quer dizer, Juliano gaguejou. É uma caridade. É uma lavanderia, disse Nicholas, virando a tela do laptop para Juliano. Você recebe doações, você as canaliza através de empresas de fachada nas Ilhas Cayman e usa o dinheiro para sustentar suas ações de tecnologia falidas. É um esquema Ponzi, Juliano, e você nem é bom nisso. Juliano olhou para a tela. Exibia seu livro Razão Privado, aquele que ele mantinha em um servidor criptografado. Como você conseguiu isso? Minha equipe de segurança cibernética faz a NSA parecer um clube de informática do ensino médio. Nós estamos dentro do seu sistema desde que Júlia me ligou, disse Nicholas. Temos tudo. As notas fiscais falsas, os subornos ao conselho de zoneamento, os e-mails onde você admite fraudar investidores. Nicholas apertou uma tecla. Uma barra de progresso apareceu na tela. O que você está fazendo? Juliano gritou, avançando para o laptop. Um guarda bateu a cabeça de Juliano na mesa. Estou apertando enviar, disse Nicholas agradavelmente. Para a CVM, para a Polícia Federal, para a Receita Federal e apenas por diversão, para a linha de denúncias da Folha de São Paulo. Não! Juliano uivou. Você não pode. Essa é a minha vida. Você vai me mandar para a prisão. Você se mandou para a prisão quando decidiu ser um criminoso, disse Nicholas. Eu sou apenas o correio. A atmosfera na sala mudou do perigo físico para o pavor existencial. Juliano percebeu que o homem à sua frente não era apenas um bandido que quebrava joelhos. Ele era um carrasco que acabava com vidas sem disparar um tiro. Você pode parar isso, Juliano implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, farei qualquer coisa. Darei a Júlia metade. Darei a ela tudo. Júlia já tem tudo o que precisa, disse Nicholas. Ela tem sua família, ela tem sua dignidade. Nicholas caminhou até Júlia. Você está pronta para ir, querida? Júlia levantou-se. Ela olhou para Juliano, quebrado, manchado,
chorando sobre um laptop. Ela sentiu uma estranha leveza. O medo havia desaparecido. Sim, Nico, estou pronta. Oh, espere! Juliano agarrou a borda da mesa. Você não pode me deixar assim. A polícia está vindo. Os repórteres estão vindo. Sim, Nicholas assentiu. Eles estarão aqui em breve. A polícia para prendê-lo por fraude e os repórteres para tirar fotos do bilionário caído. Será um grande show. Sugiro que você vá tomar banho. Você cheira a más decisões. Nicholas ofereceu o braço à irmã. Eles começaram a sair da sala de jantar. Selena! Juliano gritou. Ajude-me! Ligue para seu pai! Selena olhou para cima. Ela estava tremendo, enrolada em uma toalha de mesa. Ela olhou para Juliano com puro ódio. Você está quebrado! Ela cuspiu. E você vai para a cadeia. Não fale comigo. Ela se levantou e correu passando por Nicholas, fugindo da casa, descalça e coberta de vinho. Ela sabia quando um navio estava afundando. Nicholas parou na porta e voltou-se para Juliano uma última vez. Eu esqueci, disse Nicholas. A casa. O que tem a casa? Juliano sussurrou. Comprei a nota promissória da hipoteca esta manhã, disse Nicholas casualmente. Do seu banco. Eles estavam muito ansiosos para vender. Assim que lhes mostrei que sua classificação de crédito estava prestes a cair. Tecnicamente, você é um invasor. Ele verificou o relógio. Você tem 10 minutos para desocupar as instalações antes que eu peça aos meus homens para jogá-lo para fora do portão da frente. E Juliano? O quê? Se você mencionar o nome de Júlia, se você procurar a criança, se você sequer pensar nela, eu não virei com vinho da próxima vez. Nicholas deu um tapinha no coldre. Eu virei com ferramentas. Juliano Torres sentou-se sozinho na grande sala de jantar, cercado pelos destroços de seu ego. O cheiro do vinho era nauseante. Ele ouviu a pesada porta da frente fechar. Ele ouviu os motores dos G-Wagons ligarem. Ele olhou para o telefone. Estava vibrando. Identificador de chamadas. Delegado da Polícia Federal. Juliano não atendeu. Ele olhou para a poça de vinho no chão. No reflexo, ele viu um homem que tinha tudo e perdeu tudo porque não sabia o valor da mulher que estava ao lado dele. Lá fora, o ar estava fresco e limpo. Júlia entrou na parte de trás do SUV, o assento de couro macio e acolhedor. Nicholas deslizou para o lado dela. Para onde estamos indo? Júlia perguntou enquanto o comboio começava a se mover, passando sobre os portões de ferro esmagados. Para a pista de pouso, disse Nicholas. Estamos indo para casa, para o sul. Mamãe já montou o berçário. Ela está discutindo com papai sobre a cor do berço. Júlia sorriu, um sorriso real. Papai está bravo que eu fui embora? Não. E eu não liguei antes. Sim. Ele queria vir comigo, mas eu disse a ele que seus joelhos não são mais os mesmos. Ele está atualmente preparando um churrasco para o seu retorno. Júlia olhou pela janela. O condomínio de luxo estava desaparecendo. As mansões, o status, a crueldade, tudo estava desaparecendo no espelho retrovisor. Nico? Sim. Obrigada. Nicholas pegou a mão dela. Sua mão, tão capaz de violência, era incrivelmente gentil. Família não é algo que você deixa para trás, Júlia. É o exército que está atrás de você. O comboio virou na rodovia, acelerando em direção ao aeroporto. De volta à mansão, as luzes piscantes das viaturas policiais estavam apenas se tornando visíveis no final da entrada de automóveis. As sirenes uivavam, uma canção de justiça há muito esperada. Juliano Torres estava prestes a aprender que no mundo real as ações têm consequências e as amantes não servem vinho para homens algemados. Mas para Júlia, o pesadelo havia acabado.
O vídeo estava terminando, mas sua vida estava apenas começando. A queda de Juliano Torres não foi um deslizamento suave, foi um mergulho de penhasco. 3 meses haviam se passado desde a noite do vinho. Juliano estava atualmente detido no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, enquanto aguardava julgamento. As acusações eram uma lista de pesadelos de colarinho branco: fraude eletrônica, peculato, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Nicolas tinha sido minucioso. Ele não apenas vazou os documentos, ele os organizou, destacou e praticamente os embrulhou para presente para o promotor federal. Mas Juliano era um narcisista, e narcisistas não aceitam a derrota. Eles apenas planejam vingança. A prisão era um contraste gritante com sua mansão. O ar cheirava a água sanitária e corpos não lavados. Sua suíte era uma cela 8 útero 10 que ele compartilhava com um homem chamado Marcos, que estava preso por assalto à mão armada e roncava como uma motosserra. Juliano sentou-se em seu beliche, olhando para a parede de concreto. Ele tinha uma carta restante para jogar. Nicolas havia encontrado as contas nas Ilhas Cayman. Ele havia encontrado as empresas de fachada no Panamá. Mas ele não havia encontrado o armazenamento frio de criptomoedas. Anos atrás, Juliano havia comprado um disco rígido físico contendo 10 milhões de dólares em Bitcoin. Ele o havia enterrado em um cofre em um pequeno banco sem bandeira em Alphaville, sob o nome de um amigo de infância falecido. Era seu fundo de apocalipse. Ele não queria usá-lo para fugir, ele queria usá-lo para machucar. Visita do advogado! Um guarda grunhiu batendo nas grades. Juliano endireitou seu macacão laranja. Seu advogado, um defensor público nomeado pelo tribunal chamado Dr. Hélio, porque todos os seus advogados caros o abandonaram quando os cheques voltaram, era inútil. Mas Juliano não precisava dele para aconselhamento jurídico, ele precisava dele como uma mula. Na sala de visitas, Juliano inclinou-se perto do acrílico. Você o encontrou? Juliano sussurrou. Hélio parecia nervoso. Ele era um homem suado e careca que claramente lamentava ter assumido este caso de grande repercussão. Juliano, escute. O acordo judicial que eles estão oferecendo... Esqueça o acordo judicial, sibilou Juliano. Você encontrou o homem de quem eu falei? Hélio olhou em volta, aterrorizado. Eu falei com um cara. Ele diz que conhece gente na fronteira. Mas, Juliano, isso é loucura. Se eles te pegarem solicitando... Eles não vão me pegar se você calar a boca, Juliano retrucou. Vou te dar as coordenadas. Tem uma chave. Você pega o drive. Você paga o homem. O trabalho é simples. Eu quero Júlia machucada. Não me importo com o irmão. Ele é muito difícil de alcançar. Mas Júlia, ela é suave. Ela é vulnerável. Ela é... Os olhos de Juliano queimavam com uma luz maníaca. Eu quero o bebê fora. Eu quero que ela sinta como é perder tudo. Hélio limpou o suor da testa. O cara, ele disse que precisa de metade adiantado. Ele é um profissional. Ele opera a partir de Ciudad del Este. Ótimo. Juliano sorriu. Um sorriso que faltava um dente, cortesia de um desentendimento no banho coletivo na semana passada. Os Vilela pensam que são os reis da fronteira. Vamos ver como eles lidam com um fantasma. Uma semana depois, a fazenda Vilela, no interior de Santa Catarina, a casa da família Vilela, não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de fazenda. Aninhada em uma floresta densa, era cercada por altos muros de pedra e patrulhada por homens com pastores alemães. Júlia sentou-se no jardim, balançando um berço. O ar estava fresco, cheirando a pinho e chuva. Dentro do berço, o bebê Lucas dormia profundamente. Ele tinha 3 meses, os olhos da mãe,
e, felizmente, nada do temperamento do pai. Júlia parecia saudável. As linhas de estresse haviam desaparecido. Ela usava um vestido de linho simples, o cabelo solto. Ela parecia a estudante de arte que fora antes de São Paulo a esmagar. Ele dorme bem, uma voz profunda retumbou. Júlia olhou para cima. Um homem mais velho estava lá. Ele era enorme, ainda maior que Nicholas, embora a idade tivesse curvado ligeiramente seus ombros. Ele tinha um bigode branco grosso e mãos que pareciam ter sido esculpidas em carvalho. Este era Vitor Vilela, o patriarca, o homem que Juliano chamara de colono. Ele dorme, papai. Júlia sorriu. Ele gosta do ar fresco. Vitor sentou-se no banco de pedra ao lado dela. Ele observava o bebê com uma intensidade que desmentia sua reputação. Para o mundo, Vitor Vilela era um mito, um homem que controlava rotas de transporte da tríplice fronteira até os portos do Atlântico. Um homem que encarou máfias internacionais nos anos 90 e venceu. Para Júlia, ele era apenas papai. Nicholas me diz que o americano está inquieto, disse Vitor, sua voz um rosnado baixo. O sorriso de Júlia desapareceu ligeiramente. Juliano, ele tenta estender a mão de sua gaiola, disse Vitor. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno disco rígido preto. Júlia congelou. O que é isso? 10 milhões de dólares em Bitcoin, disse Vitor, jogando-o na mão como um brinquedo. Juliano tentou contratar um assassino em Ciudad del Este. Ele queria um acidente para você e o menino. Júlia agarrou a lateral do berço, os nós dos dedos ficando brancos. Ele tentou nos matar de dentro da prisão? Ele tentou, corrigiu Vitor. Mas Juliano comete um erro. Ele contrata um profissional na fronteira. Ele não sabe que não há crime naquela região que aconteça sem a minha permissão. Os olhos de Vitor endureceram. O assassino que ele contratou trabalha para mim. O advogado dele, ele foi muito facilmente persuadido a entregar isso depois que lhe mostramos fotos de sua própria família. Júlia sentiu uma onda de náusea. Mesmo trancado, Juliano era puro veneno. O que você vai fazer? Júlia perguntou. Você vai matá-lo? Vitor riu suavemente. Não matá-lo? Não, querida. A morte é muito fácil. A morte é silêncio. Juliano merece barulho. Vitor levantou-se. Ele sinalizou para a casa. Nicholas saiu segurando um tablet. Está na hora, disse Nicholas. Hora de quê? Júlia perguntou. O de dizer adeus, disse Nicholas. Organizamos uma videochamada. Privilégios especiais. O diretor nos deve um favor. Nicholas entregou o iPad a Júlia. Na tela, Juliano apareceu. Ele estava sentado em uma pequena sala cinza, algemado a uma mesa. Ele parecia presunçoso. Ele esperava que seu advogado lhe dissesse que o trabalho estava feito. Quando viu o rosto de Júlia na tela, sua presunção desapareceu. Júlia? Juliano engasgou. Como? Olá, Juliano, disse Júlia. Sua voz era forte. Ela angulou a câmera para que ele pudesse ver o jardim, os muros altos e o bebê dormindo pacificamente. Você... Juliano gaguejou. Você deveria estar... morta. O rosto de Vitor apareceu no quadro ao lado de Júlia. Juliano ficou pálido. Ele nunca tinha visto Vitor Vilela, mas sabia instintivamente quem era. A pura presença do homem traduzia-se mesmo através de uma tela pixelizada. Você contratou um empreiteiro na minha cidade, garoto, disse Vitor. Você o pagou com isso. Vitor ergueu o disco rígido para a câmera. Juliano gritou, um som primitivo e quebrado. Isso é meu. Esse é o meu dinheiro. Ou era o seu dinheiro, disse Vitor. Agora é uma doação. Acabamos de transferir todo o saldo para uma instituição de caridade. Uma caridade real. Um abrigo para mulheres agredidas em São Paulo. Em seu nome, não é generoso da sua parte? Não.
Juliano debateu-se contra as algemas. Vocês não podem fazer isso. Essa era a minha liberdade. Você não tem liberdade. A voz de Nicholas cortou. E agora você não tem segredos. Também gravamos sua conversa com o advogado. Enviamos o áudio para o promotor distrital. Solicitar o assassinato de uma testemunha federal? Isso acrescenta 20 anos à sua sentença, Juliano. Você vai morrer naquela caixa de concreto. Juliano começou a chorar. Não as lágrimas falsas que ele usava para a imprensa, mas lágrimas reais e aterrorizadas. Ele percebeu, finalmente, a magnitude de seu erro. Ele não tinha apenas chutado um cachorro. Ele tinha entrado na toca de um lobo usando um colar de filé mignon. Júlia, por favor, Juliano implorou, olhando para a tela. Diga a eles para pararem. Eu sou o pai do seu filho. Júlia olhou para o homem na tela. Ela se lembrou do vinho em seu vestido. Ela se lembrou da porta trancada. Ela se lembrou da maneira como ele olhava para ela, como se ela fosse um móvel. Ela olhou para Lucas. Você não é um pai, Juliano, disse Júlia suavemente. Você é apenas um doador. Ela estendeu a mão e pressionou o botão vermelho. A tela ficou preta. De volta ao jardim, o silêncio retornou. Pacífico. Absoluto. Vitor colocou uma mão pesada no ombro de Júlia. Está feito. O fantasma de São Paulo foi exorcizado. Obrigada, papai, sussurrou Júlia. Venha, disse Vitor. O jantar está pronto. Nicholas fez um churrasco. E acredito que haja uma garrafa de vinho. Um barato, R$20. Júlia riu. Isso soa perfeito. Ela pegou seu filho e caminhou de volta para a fortaleza, deixando o iPad no banco. A história de Juliano Torres havia acabado, enterrada sob o peso de sua própria arrogância. Mas a história de Júlia Vilela, a mãe, a sobrevivente, a filha do lobo, estava apenas começando. Se essa história te deixou na ponta da cadeira, por favor, aperte o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me permite saber que você quer mais histórias como esta. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo que adora um bom drama de vingança. E se você ainda não o fez, esmague esse botão de inscrição e toque o sino de notificação. Temos uma nova história chegando na próxima semana sobre um marido traidor que não percebeu que sua esposa era dona da empresa em que ele trabalhava. Você não vai querer perder essa. Obrigado por assistir e lembre-se, trate as pessoas com gentileza ou o irmão delas pode ser apenas um gerente de logística. Vejo você na próxima.